Senhoras e senhores, a história de hoje não começa no Brasil, mas num estúdio de televisão a meio mundo de distância na capital holandesa, Amsterdã. Um debate televisivo transmitido ao vivo, com centenas de milhares de telespectadores, de repente se torna o epicentro de um choque em toda a Europa, tudo por causa de 3 estudantes que acabaram de voltar de uma viagem pelo Sudeste e Sul da América. Parece comum, não é? Mas peço-lhes que me deixem transportá-los para o momento que deixou o estúdio em um silêncio absoluto. O apresentador, um jornalista veterano, fez uma pergunta suave. Dos 3 países que visitaram, qual deixou a impressão mais profunda? E Elara, a garota sentada no meio, com o cabelo loiro característico do norte da Europa, semicerrou os olhos, olhou diretamente para a câmera e disse com uma voz calma, mais cortante, como uma navalha: é o Brasil. Se a Holanda quer aprender civilidade urbana, que vá aprender no Brasil. Senhores, em apenas 2 segundos, essa frase fez o estúdio mergulhar em um silêncio inesperado. A plateia não conseguia dizer uma palavra. O apresentador arregalou os olhos e os 2 comentaristas ao lado ficaram de boca aberta, como se tivessem ouvido algo inacreditável. Um país sul-americano gigante, mas muitas vezes visto pelos europeus apenas como um lugar para passar férias na praia, estava sendo elogiado por 3 garotas holandesas a ponto de ser colocado no mesmo patamar, até mesmo superando o padrão de civilidade europeu. O estúdio se agitou imediatamente. Milhares de comentários ao vivo surgiram na tela sob os pés da plateia. Vocês estão falando sério? O Brasil é mais civilizado do que nós? Impossível, deve ter sido sorte. E então outro comentarista ligou o microfone pronto para refutar, mas o sul da América não teve. Antes que ele pudesse terminar, Maia, a garota sentada à direita, interrompeu, a voz embargada pela emoção. Se alguém já viu como o povo brasileiro trata um estranho, certamente se curvaria em admiração. E Chloe, a garota mais reservada do grupo, desferiu o 2º terremoto que fez todo o auditório vacilar. O Brasil nos curou com uma gentileza que muitos lugares na Europa não têm. Assim que ela terminou, a câmera capturou o momento em que seus olhos marejaram, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de gratidão. Senhores, esse foi o momento que fez a mídia holandesa explodir. Apenas 10 minutos após a transmissão, vários jornais online publicaram manchetes simultaneamente. 3 estudantes holandesas causam choque. Brasil supera as expectativas de civilidade. O choque brasileiro visto por jovens testemunhas. Estará a Europa enganada sobre o Brasil? E quando o episódio foi postado nas redes sociais, em poucas horas ultrapassou 1 milhão de visualizações. Os holandeses ficaram perplexos e os países vizinhos curiosos, sem entender o que havia acontecido naquela viagem. O que, no Brasil, um país que eles pensavam que só tinha samba, feijoada e alguns pontos turísticos comuns, fez com que 3 garotas de um país desenvolvido falassem com tanta admiração, o que as fez de quase desistirem da viagem por causa dos 2 países anteriores que as tinham magoado, chorarem de felicidade ao pisar em solo brasileiro. O que fez uma europeia acostumada com a ordem, limpeza e serviço padronizado curvar a cabeça e dizer: o Brasil merece ser visto pelo mundo com outros olhos? E, mais importante, o que aconteceu naquela noite de chuva em Salvador que fez as 3 decidirem mudar completamente sua visão de vida? Senhores, essa jornada não foi simples. Foi uma jornada que começou na frustração, num beco sem saída, por vezes parecendo insuportável, para terminar com o despertar, com a fé e a bondade, com momentos que elas chamaram de milagres. E esse milagre só poderia ser encontrado no Brasil. Convido-os a entrar nesta história, uma história que fará de nós brasileiros, mais uma vez, orgulhosos do nosso próprio país, para entender por que a história das 3 garotas holandesas chocou toda a Europa. Precisamos voltar ao tempo anterior à viagem, retornar a Amsterdã, a cidade pacífica com seus canais antigos, onde 3 estudantes se uniram durante os anos de universidade. Essas 3 garotas eram Elara, Chloe e Maia. À primeira vista, eram apenas estudantes prestes a se formar,
Mas se nos aprofundarmos em suas vidas, veremos 3 personalidades totalmente diferentes. E foi essa diferença que criou um trio fascinante. Elara era a mais cautelosa do grupo. Desde pequena, vivia no bairro conhecido como o mais organizado de Amsterdã. Ela tinha um hábito imutável. Tudo tinha que estar limpo, arrumado e pontual. Seus amigos brincavam que o banheiro de Elara era mais limpo do que a cozinha deles. Elara apenas sorria, mas de fato ela tinha padrões muito altos para higiene, ordem e comportamento em público. Por isso, Elara adorava viajar para lugares famosos por sua meticulosidade. Alemanha, Suíça, países nórdicos. Essas viagens a acostumaram à imagem de cidades impecáveis, como o silêncio nos bondes e o serviço preciso nos minutos. Mas foi essa familiaridade que transformou a viagem pelo Sudamérica em um choque, no sentido literal da palavra. Se Elara era como uma máquina perfeitamente operacional, Chloe era a garota mais emocional. Ela podia se emocionar com um livro, chorar assistindo a um filme ou rir por causa de uma frase engraçada. E por ser sensível, Chloe era facilmente magoada. Bastava uma palavra áspera, uma atitude fria ou uma falta de respeito para seus olhos marejarem. Ela amava a arte, amava a gentileza e principalmente se importava com a cultura de cada país que visitava. Ela sempre sonhou em viajar para encontrar pessoas bonitas, como ela dizia. Mas, nesta viagem, em vez de pessoas bonitas, a primeira coisa que ela encontrou nos 2 primeiros países foi uma frustração contínua. Essa foi a razão pela qual Chloe foi profundamente ferida até encontrar o Brasil. Maia era a mais enérgica do grupo. Se Elara era a razão e Chloe a emoção, Maia era a explosão. Ela amava o mar, o pôr do sol, mergulhar, dançar em festivais. Seus amigos a chamavam de o vento do verão. Maia já tinha ido a Bali, Maldivas, Grécia e Espanha apenas para ver o mar, tirar fotos e comer frutos do mar. Ela amava a comida de rua e não se importava em ir a lugares com poucos turistas. E por isso, ela tinha expectativas extremamente altas em relação ao Peru, onde acreditava que seria o paraíso da viagem. No entanto, a vida às vezes gosta de pregar peças em almas sonhadoras. Todas as expectativas de Maia sobre o Peru se desfizeram como bolhas de sabão. Apesar de tão diferentes, as 3 garotas tinham um ponto em comum. Eram pessoas decentes, pensativas e valorizavam a civilidade. Isso as tornava vulneráveis a serem feridas por experiências indesejadas em lugares onde tinham grandes expectativas, mas também as tornava facilmente emocionadas, compreensivas e sensíveis às coisas boas que encontravam por acaso na vida. As 3 amigas estudavam comunicação internacional, trabalhavam juntas em grandes projetos, passavam noites em claro estudando e atravessaram muitos invernos frios na Holanda. A época da formatura estava chegando e elas decidiram que antes de cada uma seguir seu próprio caminho, precisavam criar uma memória linda. Uma sugeriu o México, por suas ruínas e cores vibrantes. Outra propôs Peru, por suas montanhas e praias. E a terceira suspirou: Brasil é só uma parada conveniente. Foi essa frase que lançou as bases para a viagem que mudaria a perspectiva das 3 sobre o mundo. Elara visitou mais de 10 pascalizes, sendo extremamente exigente com higiene e ordem. Chloe, que escrevia um blog sobre viagens culturais, tinha experiência em muitos países do norte da Europa. Maia, membro de um clube de viagens de aventura, já tinha explorado muitas ilhas asiáticas. Elas não eram novatas, não eram turistas de primeira viagem. Eram pessoas com experiência internacional, conhecimento e capacidade de avaliação. Portanto, quando as 3 subiram na televisão holandesa e disseram: o Brasil é muito mais civilizado do que pensávamos, a frase imediatamente ganhou peso. Não porque fossem famosas, mas porque eram honestas. Não porque estivessem exagerando, mas porque o Brasil as tinha deixado estupefatas. Não porque quisessem fama, mas porque seus corações tinham sido verdadeiramente tocados. Tocadas por quê? Porque o Brasil lhes mostrou algo que a Europa pensava ter o monopólio. A civilidade vem da consciência e da bondade.
E essas 3 garotas, com suas personalidades, experiências e até suas lágrimas, tornaram-se a ponte para que essa história milagrosa ressoasse longe. Antes de falarmos sobre o que fez as 3 chorarem no Brasil, precisamos entender algo muito real. As 3 garotas holandesas não tinham expectativas em relação ao Brasil. Não por ódio ou desprezo, mas simplesmente porque não sabiam muito. Em seu pensamento inicial, o Brasil era apenas um ponto borrado no mapa da América do Sul, um lugar para passar de passagem, como parar em uma lanchonete à beira da estrada numa longa jornada. Ao discutir o itinerário, Maia e Elara falaram entusiasticamente sobre o México, suas pirâmides, cores vibrantes, mercados movimentados. Depois falaram animadamente sobre o Peru, onde acreditavam que mergulhariam no ar fresco das montanhas, comeriam iguarias frescas e desfrutariam de festivais coloridos. E quando se tratava do Brasil, é só uma parada conveniente, fica logo depois do México, fácil de ir. Brasil? Tudo bem, mas não é muito atraente. Essas frases indiferentes passaram rapidamente, como um suspiro. Elara, que amava a limpeza, até brincou, meio séria, meio de brincadeira. No Brasil, deve ter só churrasco e trânsito caótico. Chloe olhou para uma foto de uma baiana e murmurou: parece fofo, mas não sei o que tem de especial. E Maia, que mais esperava pelo Peru, foi direta. México e Peru são os 2 pontos principais. O Brasil deve ser parecido com o resto. Esses pensamentos não se baseavam apenas em preconceitos, mas porque não tinham informações melhores. As redes sociais europeias raramente falam profundamente sobre o Brasil. Se o fazem, são apenas artigos dispersos sobre culinária ou futebol. Em suas mentes, o Brasil não era visto como um país moderno, limpo ou com serviços sofisticados. Apenas um lugar ok, não ruim, mas também nada digno de se esperar. Ao fazer as malas, Elara dobrou cuidadosamente cada peça de roupa, mas ainda se perguntava: será que tem supermercados limpos no Brasil? Essa pergunta parecia normal, mas escondia uma preocupação secreta. Ela temia a má higiene, os maus cheiros, a desordem. Chloe se preocupava com a cultura. Será que as pessoas no Brasil são amigáveis? Não quero encontrar olhares de julgamento de novo. E Maia, que tinha depositado muito amor nas paisagens do Peru, soltou uma frase que fez o grupo concordar. Os padrões no México e no Peru são melhores que os do Brasil, certo? As 3 garotas não tinham a intenção de subestimar o Brasil. Elas apenas refletiam o que tinham ouvido, lido e aceitado como verdade. Mas às vezes são justamente essas suposições que criam os maiores choques quando a verdade é revelada. Os holandeses conhecem a Coreia pelo K-pop, o Japão por anime e tecnologia, a Tailândia pelo turismo, Singapura pela riqueza e o Brasil, um vazio vago. E foi esse vazio que as impediu de imaginar o que estavam prestes a testemunhar. Quando a viagem pelo México e Peru as deixou exaustas, frustradas e até em lágrimas, as 3 garotas quase quiseram voltar para casa. Mas, como o voo de volta para a Europa era do último trecho, partindo de São Paulo, elas relutantemente voaram para a metrópole brasileira. E, ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos, não sabiam que todos os preconceitos que carregavam seriam varridos em apenas alguns minutos. Elas não sabiam que estavam prestes a passar por uma série de surpresas tão grandes que elas mesmas não conseguiriam acreditar. E se soubessem, talvez não tivessem arriscado julgar o Brasil apenas com a frase "só uma parada conveniente". Se tudo tivesse corrido bem no México e no Peru, talvez as 3 garotas holandesas não tivessem tido a oportunidade de ver o Brasil. Talvez tivessem voltado a Amsterdã com fotos de praias e pirâmides e seus corações não teriam sido tocados. Mas o destino tem a sua própria maneira de agir e, neste caso, foram os incidentes contínuos que as levaram a um lugar que mudaria suas vidas. No primeiro dia, em Cidade do México, Maia gritou como uma criança vendo um brinquedo novo. A cidade era vibrante, com luzes de edifícios altos competindo e a atmosfera turística sempre agitada. Mas apenas algumas horas depois, Elara foi a primeira a franzir a testa. O fumo denso dos carros, somado ao cheiro que vinha dos esgotos, a deixou ligeiramente tonta.
Meu Deus, que cheiro horrível! Exclamou, tapando o nariz. Chloe ficou chocada ao ver pessoas sentadas na calçada em frente a um shopping, conversando alto. Maya ficou desapontada ao ver lixo espalhado por toda a calçada e uma multidão tão compacta que não havia espaço para respirar. Elas tentaram manter o otimismo, mas na manhã seguinte, ao usar o metrô, a cena de caos, empurra-empurra, gritos e comida derramada por todo lado chocou Elara a ponto de ela ficar paralisada, sem conseguir falar. Uma criança chorava, um homem falava alto ao telefone e alguns abriam o viva-voz para ouvir música. Chloe olhou em volta com os olhos vermelhos. Isso parece um pesadelo. A frustração fervilhava como uma pequena rachadura, esperando apenas mais um impacto para explodir. Ao deixar o México, as 3 garotas alimentaram a esperança de que o Peru salvaria a viagem. Maya era a mais feliz, pois estava certa de que seria a praia mais bonita de sua vida. Mas a vida não funciona de acordo com os sonhos das pessoas. Assim que entraram no táxi, o motorista sorriu amplamente. Nenhuma das 3 percebeu que aquele sorriso não era de hospitalidade, mas o sinal de algo ruim. Ao chegarem, o taxímetro mostrava um valor 3 vezes superior ao normal. Fomos enganadas, sussurrou Elara com o rosto vermelho de raiva. Então, ao entrar num restaurante, foram ridicularizadas por serem vegetarianas. Se não vão comer o anticucho, o prato típico, ou a carne, por que vieram ao Peru? Todo mundo aqui come isso. Vocês são muito estranhas. O tom desdenhoso, o olhar de desaprovação, a falta de respeito atingiram em cheio o coração sensível de Chloe. E quando se preparavam para sair, um funcionário exigiu que pagassem pelo serviço de pratos que nem sequer tinham pedido. As lágrimas de Chloe caíram ali mesmo, na porta do restaurante. Maya tentou manter a calma, mas seu coração ardia de uma decepção nunca antes sentida. Ela disse entre dentes: "Este é o momento em que não aguento mais." Na viagem de ônibus para a região costeira, elas experimentaram mais um golpe duro. Os bancos estavam cheios de lixo dos passageiros anteriores. O homem, ao lado, estava comendo e cuspindo pela janela. Um grupo de jovens ligou o som tão alto que a janela vibrava. Elara ficou pálida, Maya cerrou os dentes e Chloe sentou-se abraçada à mochila, enxugando as lágrimas silenciosamente. Elas não sabiam que essa era a última faísca que levaria a uma decisão importante. Ao descer do ônibus, Elara respirou fundo e disse: "Podemos parar por aqui. Esta viagem acabou." Chloe apenas acenou com a cabeça. Maya franziu a testa. "Mas nosso voo de volta para casa é de São Paulo. Se quisermos voltar, teremos que voar para o Brasil." As 3 ficaram no aeroporto do Peru, olhando-se cheias de desânimo. Chloe falou com a voz trêmula: "O Brasil deve ser a mesma coisa. Não tenho mais forças para ter esperança." Essa frase aparentemente casual foi a profecia que o próprio Brasil viraria completamente de cabeça para baixo. As 3 garotas reservaram passagens para São Paulo com o coração pesado, sem entusiasmo, sem expectativa, sem ver o Brasil como um lugar que lhes traria algo de bom. Elas embarcaram com o único pensamento de que a viagem terminasse o mais rápido possível. Elara suspirou, esfregando a testa. "Eu gostaria que não tivéssemos que ir para o Brasil." Chloe disse baixinho: "Estou tão cansada, só quero ir para casa." Maya olhou pela janela com uma voz triste. O Brasil deve ser apenas mais uma versão do México e do Peru. O avião decolou. As 3 sentaram-se com os olhos vazios e o coração pesado. Elas não sabiam que em apenas algumas horas o Brasil as deixaria tão chocadas que não conseguiriam dizer uma palavra. Todos os preconceitos que carregavam seriam derrubados em minutos. E a viagem que queriam terminar o mais rápido possível se tornaria a mais memorável de suas vidas. Quando as rodas do avião tocaram lentamente a pista de Guarulhos, as 3 garotas holandesas ainda estavam exaustas. Seus olhos estavam vidrados, o espírito esgotado, e a esperança tinha se esvaído ainda no Peru. Sentaram-se imóveis como sombras, nem se dando ao trabalho de olhar pela janela. Elara fechou os olhos e suspirou. Deve ser como todos os outros aeroportos. Chloe segurava a alça da mochila.
o coração ainda pesado com as memórias ruins. Maia sussurrou: só espera entrar no hotel o mais rápido possível. Mas a vida, às vezes, precisa apenas de alguns minutos para reverter tudo. Quando a porta se abriu, uma rajada de ar fresco da estação de embarque as atingiu. Não era cheiro de gasolina, fumaça ou esgoto, mas um cheiro limpo, um aroma suave, como o desinfetante num hotel de luxo. Elara abriu os olhos, franzindo a testa de surpresa. Ela olhou em volta e sussurrou, tão baixo que as amigas mal ouviram: o cheiro aqui é completamente diferente. As três seguiram o fluxo de passageiros para o corredor e foi neste momento que ficaram paralisadas. Chloe foi a primeira a parar. Ela apertou os olhos olhando para o chão. Nem um pedaço de lixo, nem uma marca de sapato sujo, nem uma mancha, nem uma gota d'água. Nada que pudesse incomodar. O piso do corredor era tão brilhante que refletia suas próprias imagens. Elara parou, o coração acelerado, sentindo-se atingida por um padrão de limpeza inesperado. Isto é mesmo o Brasil? Murmurou em choque. No México, tínhamos que desviar de sacos de lixo no aeroporto. No Peru, o banheiro do aeroporto tinha um cheiro estranho e desagradável. E aqui, tudo é limpo a ponto de ser ilógico. Maia pediu licença para ir ao banheiro. Elara e Chloe esperaram do lado de fora, sem muita esperança. Mas quando a porta abriu, Maia saiu com um olhar de pânico, um pânico de alegria. Meu Deus, vocês duas, venham rápido! As duas entraram e quase gritaram. O banheiro era espaçoso, iluminado e tinha um aroma suave e agradável de limpeza. Cada cabine estava impecável. A pia e a bancada não tinham uma gota de água. O papel toalha estava dobrado perfeitamente, como em um hotel 5 estrelas. Chloe ficou parada e Elara se virou para se olhar no espelho, gaguejando. Eu nunca vi um aeroporto tão limpo. Isso não é apenas ok ou bom, é superação, superando completamente o que elas haviam assumido sobre um país sul-americano. Ao saírem, as três encontraram um grupo de funcionários orientando os passageiros. Todos sorriam, inclinavam ligeiramente a cabeça e diziam em inglês: Welcome to Brazil, have a nice trip. Não havia olhares frios, gritos, nem impaciência por terem que repetir as instruções. Apenas uma simpatia genuína que irradiava de seus olhos. Elara ficou tão surpresa que soltou uma confissão. Eles estão realmente felizes, não parecem estar apenas cumprindo um dever. No México e no Peru, elas foram tratadas com rispidez por seguranças, até mesmo dispensadas com um aceno de mão por perguntarem o caminho. No Brasil, bastava um olhar para receber um sorriso. Ao chegarem à área de controle de passaportes, as três ficaram novamente chocadas. Não havia a cena de empurra-empurra como no México, nem pessoas sentadas ou deitadas no chão como no Peru. Nenhum grito, nenhum choro de criança, ninguém com viva voz ligado, apenas filas de pessoas avançando lentamente, passo a passo. Uma jovem mãe embalava suavemente o bebê, acalmando-o em voz baixa. Um grupo de turistas ocidentais ria baixinho, falando muito baixo. Até as pessoas cansadas mantinham a ordem absoluta. Elara viu a cena e se arrepiou. Chloe ficou boquiaberta. Maia sussurrou: Não acredito que isto é o Brasil. Não acredito. Ao chegar ao guichê, o funcionário olhou para as três garotas e sorriu suavemente. Bem-vindas ao Brasil. Chloe quase engasgou. Desde que deixou Amsterdã, nenhum funcionário de aeroporto havia lhe dito isso com um tom tão caloroso, sincero e gentil. Talvez, depois de tanta frustração e dor nos dois países anteriores, seus corações estivessem finos como papel e uma única frase gentil fosse suficiente para fazê-las estremecer. E foi exatamente isso. Ao sair do guichê, Chloe puxou a mão de Elara e disse baixinho, mas com a voz nitidamente trêmula: Sinto que acabei de entrar em outro mundo. A estranheza não era porque o Brasil estivesse se exibindo com algo grandioso, mas porque tudo era tão gentil, tão limpo, tão civilizado, tão diferente de suas suposições iniciais. As três garotas ficaram no saguão do aeroporto, sem palavras.
Uma sensação de paz se espalhou por seus corpos. Uma sensação que não tinham há muitos dias. Maia respirou fundo e sussurrou: talvez o Brasil não seja tão ruim quanto pensávamos. Elara respondeu: não é ruim, é muito mais do que isso. E Chloe apenas enxugou silenciosamente o canto dos olhos. Ninguém as forçou, ninguém as insultou, ninguém as magoou. Apenas gentileza sincera e civilidade, a última coisa que esperavam. Ao sair do aeroporto, as 3 garotas seguiram para a área de táxis com um misto de confusão e excitação. As boas experiências de minutos atrás as deixaram desconfiadas de suas próprias emoções. Elas temiam que fosse apenas uma ilusão temporária, que ao sair do aeroporto, o Brasil voltaria à imagem de país lotado, caótico e barulhento que haviam imaginado. Mas, senhores, elas estavam prestes a ser surpreendidas mais uma vez. Assim que o táxi começou a se mover, Elara inclinou-se para olhar pela janela. Ela franziu a testa e esfregou os olhos, pensando que tinha visto errado. Maia olhou. A rodovia tinha 6 pistas. Era verdade. A avenida era larga, o asfalto liso, as faixas bem demarcadas, fileiras de árvores corriam retas e dos 2 lados, novos bairros modernos se erguiam. As luzes da rua brilhavam num amarelo suave, não ofuscante, mas muito claro. Maia ofegou: meu Deus, como a estrada é bonita! Elara murmurou: nem um pedaço de lixo, nem um papel. Durante dezenas de minutos no carro, as 3 garotas não tiraram os olhos da janela. No México, ficaram chocadas ao ver montanhas de lixo nas calçadas. No Peru, tiveram que desviar de poças d'água e carros se espremendo. E em São Paulo, tudo era calmo, limpo e estranhamente bonito. Quando o táxi entrou na área próxima ao Parque do Ibirapuera e depois seguiu para um bairro central, Maia comentou: São Paulo é bonito de um jeito muito suave. Chloe concordou: é verdade, não é como a cidade do México caótica, nem como Lima confusa. São Paulo tem uma beleza própria, antiga e moderna, elegante e vibrante. Fileiras de prédios antigos, com a pátina do tempo, se misturavam a novos edifícios elegantes, cafés com luzes quentes e amarelas. Os clientes conversavam em voz baixa. Os carros corriam ordenadamente. Não havia o caos que haviam imaginado. Elara apoiou a mão na janela, voz cheia de espanto. Isso não se parece com nenhuma imagem que eu vi na internet. Ela acrescentou: apenas o suficiente para as outras 2 ouvirem. É ainda mais ordenado do que muitos lugares na Europa. Essa frase não era um elogio social. Era uma observação vinda de alguém extremamente exigente com a ordem urbana. Quando o táxi atravessou uma ponte sobre o Rio Pinheiros, ou Tietê, a cidade se abriu de repente como uma vasta pintura. As luzes das fileiras de edifícios altos refletiam na água, as estradas serpenteavam como seda, as pontes brilhavam como se tivessem sido folheadas a ouro. O tráfego fluía constante, sem barulho, sem empurra-empurra. Maia apertou as mãos contra a janela. É tão bonito que parece cena de filme. Não acredito que isto é o Brasil. Elara riu, um riso raro após muitos dias de cansaço. Eu até pensei que estava em alguma cidade futurista. Chloe sentou-se no meio, abraçando a mochila, a voz baixinha. Estou me sentindo tão em paz. Essa foi a primeira vez em toda a viagem que seus corações se sentiram completamente relaxados. Quando o táxi parou em frente a um pequeno hotel no bairro de Vila Madalena, elas se prepararam para a cena de barulho, desordem e aglomeração, como nas ruas turísticas dos países que tinham acabado de visitar, mas tudo estava ao contrário. A rua estava movimentada, mas organizada. As lojas estavam abertas, mas ninguém gritava para atrair clientes. Os turistas caminhavam calmamente, conversando em voz baixa. Uma barraca de pastel na esquina. Alguns paulistanos sentados, tomando café, sorrindo gentilmente. Elara ficou parada, sem conseguir acreditar que aquele era um bairro turístico. Chloe apertou os olhos, observando. Não tem cheiro de lixo, não tem gritos. Maia riu. É tão agradável aqui. A sensação de surpresa se espalhou no ar como uma névoa suave. Ao arrastarem as malas para o hotel, Elara se virou para a rua e disse lentamente: esta cidade é realmente especial.
Especial por ser limpa, especial por ser ordenada, especial pela luz quente e pela sensação de segurança que se infiltra em cada passo. Mas é ainda mais especial porque São Paulo não tenta ser glamurosa, não se exibe, não é barulhenta, não força os outros a elogiá-la. São Paulo é apenas suave, mas cativante. Ao entrar no quarto, Maia abriu a porta da varanda e olhou para a rua abaixo. As luzes amarelas se espalhavam suavemente. O som dos carros passava leve na rua e um cheiro delicioso de algo da pastelaria próxima pairava no ar. Ela se virou e disse às amigas: São Paulo me faz sentir como se estivesse sendo abraçada. Elara acenou com a cabeça. Aqui eu não sinto medo, nem pressão, nem ninguém tentando me empurrar. Chloe apertou os lábios, os olhos brilhando. Não sei porquê, mas sinto que sou verdadeiramente bem-vinda. Essa sensação, senhores, é a civilidade que vem de dentro. Não são belos edifícios, mas a maneira como a vida aqui trata as pessoas. As três garotas não sabiam que isso era apenas o começo, pois depois da infraestrutura urbana, o Brasil estava prestes a lhes dar choques ainda maiores. Depois que o táxi parou em frente ao pequeno hotel no coração da Vila Madalena, as três garotas ficaram paradas por alguns segundos, como se precisassem de tempo para se ajustar à sensação de paz que se infiltrava em seus corpos. Durante muitos dias no México e no Peru, elas estavam tão exaustas que só de ouvir um barulho queriam fugir. Mas agora, bem no centro de São Paulo, encontravam uma tranquilidade indescritível. Elara respirou fundo. Devo estar sonhando. Maia sorriu levemente. Se for um sonho, eu não quero acordar. E Chloe ficou em silêncio, apenas olhando ao redor com um olhar misto de surpresa e gratidão. Ela não conseguia acreditar que seu humor, antes pesado como pedra, agora estava leve, como se tivesse se livrado do maior fardo de sua vida. Quando as três garotas arrastaram as malas para o saguão, um jovem funcionário se aproximou com um sorriso gentil. Não um sorriso forçado, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa, mas um sorriso genuíno, sincero e caloroso, com contato visual respeitoso. Bem-vindas ao nosso hotel, disse ele, a voz suave e polida soando como um cumprimento vindo do coração. Elara inconscientemente endireitou a postura, um gesto de alguém tratado com cortesia que a fazia se sentir respeitada. Chloe fez uma reverência de volta e Maia sorriu abertamente. Obrigada. O interessante é que os olhos do funcionário brilharam ao vê-las. Vocês são da Holanda, certo? Chloe ficou surpresa. Como você soube? Costumamos receber muitos hóspedes europeus, então me acostumei com o estilo. Fico muito feliz em servi-las, senhoras. Apenas uma frase simples, mas fez com que as três sentissem que estavam sendo realmente bem-vindas e não apenas despachadas. Ao fazerem o check-in, o recepcionista sorriu e perguntou: posso perguntar se vocês precisam de um menu vegetariano? As três garotas ficaram paralisadas por exatamente um segundo. Elara se virou para Chloe. Maia olhou para Elara. Chloe arregalou os olhos, cheia de emoção. Por que reagiram tão fortemente? Porque, apenas alguns dias antes, no Peru, elas foram ridicularizadas por serem vegetarianas, tratadas como excêntricas, rejeitadas e repreendidas. E aqui, a pergunta que acabou de ser feita continha pura delicadeza. Sem imposição, sem julgamento, sem ridículo, apenas compreensão. Chloe teve que engolir as lágrimas. Sim, somos vegetarianas. O funcionário acenou com a cabeça, a voz sincera. Sim, nosso hotel tem um menu vegetariano exclusivo e bem perto daqui há um restaurante vegano muito bom. Se quiserem, posso marcar no mapa e sugerir alguns pratos adequados. Elara levou a mão ao peito como se seu coração tivesse sido tocado por algo excessivamente caloroso. Maia sussurrou. No México e no Peru, eu nunca fui perguntada com tanta gentileza. Chloe virou-se para enxugar suavemente os olhos. As lágrimas não eram mais de mágoa, eram de emoção. Pela primeira vez na viagem, elas se sentiram totalmente respeitadas. Ao entrarem no quarto, ficaram ainda mais surpresas. O quarto não era grande, mas estava impecavelmente limpo em cada canto.
A janela dava para uma pequena varanda com vista para a rua e suas luzes amarelas, linda como uma pintura. A cama estava arrumada, as toalhas dobradas em forma de flor. Elara passou a mão na beira da mesa, nem um grão de poeira. Maia riu. O quarto está limpo no seu padrão, Elara. Elara acenou com a cabeça vigorosamente. Está mais limpo do que muitos quartos em que fiquei na Europa. Essa frase não era um exagero. Depois de arrumarem as malas, as três decidiram experimentar o restaurante vegano sugerido pelo funcionário do hotel. No caminho, ficaram surpresas novamente. Sem lixo, sem mau cheiro, sem gritos, apenas uma rua suave com luzes amarelas a cobrir tudo. Os carros passavam suavemente. Ao entrar no restaurante, ficaram chocadas mais uma vez. Os funcionários faziam reverência ao cumprimentar. O ambiente era silencioso, organizado, limpo e perfumado com ervas. O menu tinha traduções em inglês e descrições detalhadas. O garçom ficou ao lado delas e falou em um tom muito calmo. Se vocês são veganas, podemos ajustar o tempero. Para algo mais leve, sugiro um açaí na tigela ou um bom caldinho de legumes. Elara quase chorou. As pessoas aqui são incrivelmente delicadas. Quando o prato de moqueca de palmito e arroz integral chegou, o aroma as fez querer sorrir antes mesmo de comer. Ao dar a primeira mordida, o sabor explodiu em suas bocas. Os temperos frescos, o leite de coco, o azeite de dendê e o palmito combinavam perfeitamente. Maia fechou os olhos. Não acredito que algo tão simples possa ser tão delicioso. Chloe comeu devagar, cada mordida descendo e se transformando em felicidade calorosa. Elara apenas conseguiu exclamar: no Peru eu tinha medo de sair para comer, aqui eu me sinto segura. Ao saírem do restaurante, o funcionário fez uma reverência. Obrigada, tenham uma noite tranquila. Apenas uma frase, mas fez com que as três parassem por alguns segundos. Ninguém foi rude, ninguém se incomodou, ninguém demonstrou atitude por elas serem vegetarianas, apenas gentileza. E essa gentileza não era para se exibir, mas era a bondade vinda do coração do povo brasileiro. Chloe disse baixinho: eu me sinto curada. Elara colocou a mão no ombro dela. Sim, a viagem no México e Peru nos machucou, mas o Brasil está consertando todas as nossas feridas. Maia suspirou suavemente. Não sei o que está acontecendo, mas o Brasil me faz querer sorrir o dia todo. Aquele jantar foi apenas o começo. Elas não sabiam que no dia seguinte o transporte brasileiro as chocaria a ponto de não conseguirem falar. O povo brasileiro as emocionaria até as lágrimas. E um incidente inesperado as faria perceber o verdadeiro valor da bondade. Mas neste momento, enquanto caminhavam pela pacífica rua de São Paulo, as três sentiam algo mudando em seus corações, silenciosamente, suavemente, mas profundamente. Depois de uma noite de sono tão boa que parecia que tinham acabado de ser colocadas em um mundo diferente, as três garotas acordaram na manhã seguinte com um espírito leve. Não havia mais cansaço, nem preocupação, nem o medo das experiências anteriores. Pela janela do hotel, o sol dourado espreitava através das árvores, iluminando a pacata rua da Vila Madalena. Uma manhã em São Paulo era tão bonita que as três só queriam ficar paradas por um longo tempo para apreciá-la. Mas uma nova jornada as esperava, o ônibus-leito para o litoral, em direção a Salvador. Elara lembrou: espero que o ônibus aqui não seja como o metrô do México. Maia riu. Pelo menos o Brasil não nos desapontou em nada ainda. Chloe apertou os lábios, abraçando a mochila. Só espero que não tenhamos que nos espremer de novo. As três não sabiam que estavam prestes a testemunhar uma das coisas que mais as chocaria em toda a viagem. Quando o táxi parou em frente ao terminal rodoviário do Tietê, as três se entreolharam, preparando-se para a cena de multidões, barulho e empurra-empurra, como nos países anteriores. Mas a cena que viram as fez paralisar. O terminal era amplo e limpo. Os passageiros formavam filas retas. Ninguém se espremia, ninguém gritava, ninguém empurrava as costas dos outros. Mesmo as pessoas com malas grandes ficavam organizadas num canto para não atrapalhar a passagem. Elara sussurrou a voz quase incrédula: parece a Europa. Maia acenou com a cabeça vigorosamente. Não,
é melhor do que muitos lugares na Europa. Chloe segurou as mãos das duas amigas. As pessoas são realmente educadas. Mas a surpresa ainda estava por vir. Quando o alto-falante anunciou a chegada do ônibus, as três olharam ansiosamente. No México, o ônibus parou metros longe e os passageiros tiveram que correr para achar a porta. Mas em São Paulo, o ônibus parou exatamente onde as pessoas estavam na fila, milimetricamente perfeito. Elara abriu a boca. Meu Deus, isso foi um sistema automático. Um senhor perto dela se virou e sorriu. Não, minha jovem, é o motorista que calibra com a mão. Maia arregalou os olhos. Pela primeira vez na vida ela ouviu isso. Com a mão e tão perfeito assim? Ela se virou para olhar para Chloe e Elara, apenas para ver as duas paralisadas, sem conseguir dizer uma palavra. Na Europa, era normal que o transporte parasse fora do lugar. No entanto, no Brasil, um lugar de onde elas não esperavam nada, faziam isso com uma precisão que as deixava sem reação. Quando a porta abriu, as três entraram no compartimento de poltronas leito e em um segundo ficaram totalmente chocadas. O ônibus estava limpo como vidro. Os assentos eram macios e planos, as almofadas cheiravam a amaciante. O chão não tinha uma mancha de sujeira. A janela era transparente como se tivesse sido limpa na hora. Não havia barulho nem cheiro desagradável. Elara colocou a mão no apoio do braço, trêmula. Não acredito que este é um ônibus na América do Sul. Maia se deitou no assento e riu, em choque. É tão macio quanto estar num quarto de hotel. Chloe se sentou, os olhos brilhando. Não tem cheiro nenhum, é maravilhoso. Uma funcionária passou com um carrinho, fez uma leve reverência e sorriu. Desejo que tenha uma viagem muito confortável. Novamente, aquela leve reverência, aquele sorriso gentil familiar, mas que ainda a surpreendia. Quando o ônibus começou a se mover, as três olharam em volta e ficaram chocadas mais uma vez. Os passageiros conversavam baixinho. As pessoas que falavam ao telefone saíam para a área de conexão para não incomodar ninguém. Crianças eram instruídas pelos pais a falarem baixo. Ninguém ligava ao viva voz, ninguém jogava lixo, ninguém ocupava mais de um lugar. Um mundo muito diferente dos ônibus caóticos no Peru ou da cena de empurra-empurra e gritos na cidade do México. Maia arregalou os olhos. Se eu não olhasse para fora, pensaria que estou viajando de ônibus no norte da Europa. Elara acenou com a cabeça vigorosamente. Não posso acreditar neste nível de civilidade. E Chloe sorriu, apertando a coberta. Pela primeira vez em toda a viagem, eu quero que o tempo de trânsito se prolongue. Cerca de 1 hora depois que o ônibus começou a rodar, Chloe abriu a porta do compartimento para sair. No corredor, ela viu uma criança deixar cair uma garrafa de água ao lado do banco. Um homem brasileiro que passava, imediatamente se abaixou, pegou e entregou a criança. Você deixou cair a sua água, filho. A criança fez uma reverência educadamente. Obrigado, senhor. A frase curta fez Chloe parar. Ela voltou para o assento e disse às amigas: eu entendi. Civilidade não é riqueza. Civilidade é consciência. Essa frase fez Elara e Maia se olharem e concordarem. Quando o ônibus parou na rodoviária de Salvador, as três garotas desceram com uma sensação de leveza, como se tivessem acabado de sair de um sonho lindo. Elara disse lentamente: do aeroporto à rua, e agora o ônibus, o Brasil superou tudo o que eu tinha imaginado. Maia sorriu. Não é ok, não é bom, é excepcional. E Chloe apertou a alça da mochila, os olhos marejados. Sinto que o Brasil está suavemente acariciando meu coração. Elas não sabiam que à sua frente havia mais um choque. O choque vindo do coração do povo brasileiro, a coisa mais sagrada que as faria chorar. Depois dos choques de infraestrutura, limpeza e civilidade em cada serviço, as três garotas holandesas começaram a se acostumar com a sensação de surpresa diária. Mas elas não sabiam que o Brasil ainda lhes guardava a coisa mais preciosa, o que faria as três chorarem sem conseguir se conter. A bondade do povo brasileiro, algo que nenhum livro poderia descrever completamente, uma beleza que não era ostensiva nem barulhenta,
mas que se espalhava silenciosamente como o calor de uma lareira no inverno. Naquela manhã, as 3 garotas caminhavam pela orla do Porto da Barra. O sol estava suave, a brisa fresca, as fileiras de coqueiros balançavam suas sombras na areia. A paisagem era tão linda que Maia tirava fotos incessantemente. Mas depois de um tempo, Maia gritou de repente: "Esperem! O mapa no meu celular está com erro. Estamos no caminho errado." Elara riu, impotente. "Não me diga que estamos perdidas de novo." Chloe olhou em volta, hesitante e preocupada. As memórias do México e do Peru voltaram como uma velha ferida. Perguntar o caminho e ser ignorada. Ser encarada com olhos frios como pedra. Até mesmo ser repreendida por incomodar. Chloe mordeu o lábio. "É melhor não perguntarmos a ninguém. Tenho medo da frieza de novo." As 3 pararam, sem jeito, sem saber o que fazer. E foi nesse momento que, de uma barraca de água de coco próxima, uma voz suave soou: "Vocês se perderam, minhas filhas?" Era uma baiana de turbante e saía rodada carregando a bandeja de cocos. Mesmo ocupada com seu trabalho, ela se aproximou com olhos gentis como uma avó de contos de fadas. "Aonde querem ir?" "Digam à vovó." Chloe gaguejou. "Queremos ir para o Pelourinho, mas o mapa está com erro." A senhora sorriu gentilmente. "Ah, esse caminho é longe. Deixa que a vovó leva vocês." Sem hesitar, sem questionar, sem receio, ela foi na frente, as 3 garotas a seguiram. Embora o peso dos cocos a fizesse andar devagar, ela virava-se constantemente para ter certeza de que não se perderiam. Maia disse baixinho, a voz embargada: "A senhora vai ficar cansada." Ela apenas sorriu. "Se vejo alguém precisando de ajuda, eu ajudo, minha filha." Uma frase simples, mas para as 3 garotas holandesas, era a frase mais bonita que já tinham ouvido nesta viagem. Elara sussurrou: "Na Europa, é raro alguém deixar o que está fazendo para ajudar estranhos a encontrar o caminho." Ao chegarem ao endereço certo, ela parou, ajeitou a bandeja e sorriu gentilmente. "Chegaram! Tenham um bom passeio." As 3 ficaram paradas, sem saber o que dizer, além de muito, muito obrigada. A senhora acenou com a mão. "Que nada, é o Brasil, minha filha." Aquela frase fez seus corações transbordarem. Na mesma tarde, elas pegaram o elevador Lacerda ou um ônibus. Um senhor de cabelos brancos entrou, as mãos levemente trêmulas pela idade. Sem que ninguém pedisse, um homem brasileiro se levantou imediatamente para ceder o lugar. Maia também se levantou por instinto, mas o senhor sorriu. "Pode sentar, moça, eu estou acostumado a ficar em pé." O idoso fez uma reverência, agradecendo aos 2 jovens. "Muito obrigado." Elara viu a cena e ficou emocionada. "Ceder o lugar é natural no Brasil?" O homem disse suavemente: "Sim, fazemos isso desde crianças." Apenas uma frase simples, mas era uma educação inteira. Naquele dia, a caminho do hotel, uma criança que corria na frente deixou cair uma pulseira de miçangas. Sem pensar, Chloe correu para pegar. "É sua, criança." A criança pegou, fez uma reverência educada. "Obrigada, moça. Tenha um bom passeio." Assim como a baiana de manhã, como um homem no ônibus, Chloe tornou-se a 4ª pessoa gentil do Brasil aos olhos de suas amigas. Elara riu. "Chloe, você pegou o espírito brasileiro." Chloe segurava a pulseira na mão, rindo com os olhos marejados. "Eu só queria fazer o que a vovó fez por mim. Foi assim que a bondade se espalhou, suave como o vento, mas profunda como uma nascente." No último dia no Nordeste, o hotel que haviam reservado teve um problema de overbooking. As 3 ficaram em pânico, pois isso já tinha acontecido em outros países e elas foram repreendidas e expulsas. Mas no Brasil, o recepcionista calmamente sorriu suavemente. "Não se preocupem, vou encontrar outro hotel para vocês na mesma rede." Ele ligou repetidamente, encontrou um novo quarto, chamou um táxi para elas e ainda carregou cada uma de suas malas pesadas. Quando elas fizeram uma reverência para agradecer, ele respondeu suavemente: "Por nada, as hóspedes do Brasil são sempre hóspedes especiais." Essa frase fez as 3 chorarem ali mesmo, na porta do hotel.
Não choravam de tristeza, nem de serem insultadas, mas choravam porque pela primeira vez na viagem sentiram uma bondade pura, não transacional, não utilitária. Algo que parecia pequeno, mas que curou todas as feridas que carregavam dos países anteriores. No táxi de volta para São Paulo, Maia olhou pela janela, a voz trêmula. No Brasil, eu não tenho mais medo das pessoas. Elara apertou a mão dela, eu também. E Chloe, a que mais chorou na viagem, sussurrou. O Brasil me devolveu a fé nas pessoas, a fé na bondade, a fé de que a civilidade não está no dinheiro, mas no coração. As 3 garotas não sabiam que foi exatamente este momento que se tornou o núcleo emocional do programa de TV que causaria um choque na Holanda mais tarde. Salvador naquela noite era linda como uma pintura viva. As luzes de diversos tons de amarelo e vermelho caíam suavemente sobre as ruas coloniais. O cheiro de azeite de dendê e acarajé quente, misturado ao aroma de maresia, criava um perfume que era doce e acolhedor. As 3 garotas holandesas, Elara, Chloe e Maia, caminhavam maravilhadas. Durante todo o dia, elas ficaram surpresas inúmeras vezes com a serenidade daquele lugar. Maia, segurando a câmera, andava e dizia baixinho: tudo aqui é lindo como um sonho. Mas elas não sabiam que em apenas alguns minutos, um momento no meio da noite se gravaria em seus corações para sempre. Enquanto estavam paradas na Praça da Cruz Caída, olhando para o movimento de pessoas, o céu escureceu de repente. Apenas alguns segundos depois, começou a chover torrencialmente, uma chuva de verão que veio sem aviso, como um vento forte. Os moradores correram para os beirais. Os turistas se aglomeraram em qualquer lugar que tivesse cobertura. Elara exclamou em pânico: meu Deus, está chovendo muito. Maia olhou em volta. Onde vamos correr agora? Chloe, confusa, segurou as mãos das 2 amigas. Elas tentaram correr rapidamente para um beiral, mas o chão estava escorregadio, fazendo-as cambalear. E então, pof! Chloe escorregou e caiu. A mochila caiu na água e suas pernas doeram intensamente. Chloe! Gritou Elara. Maia correu para ajudar a amiga, mas Chloe fez uma careta de dor. Não consigo me levantar. No meio da chuva forte, as 3 garotas ficaram pequenas, em pânico e impotentes. Enquanto Elara e Maia lutavam para ajudar Chloe a se levantar, uma voz calorosa soou no meio da chuva. Vocês caíram? Deixem-me ajudar. Um senhor baiano, magro, mas com olhos muito brilhantes, correu até elas. Apesar da chuva torrencial, ele não hesitou, curvou-se e ajudou Chloe a se levantar, tão suavemente que parecia estar carregando um ente querido. A chuva está forte, vou levá-la para um lugar seco. Sem esperar pela reação delas, ele se curvou para que Chloe subisse em suas costas. Elara ficou atordoada. Moço, o senhor vai se molhar todo. Sentimos muito. Ele sorriu gentilmente. Tudo bem, a chuva seca logo. No meio da chuva, essa frase simples foi como uma luz que dissipou o medo nos 3 corações jovens. Enquanto ele carregava Chloe para o beiral mais próximo, de uma barraca de café na esquina, uma vendedora correu com 3 toalhas grandes. Vocês 3, sequem-se rápido para não pegarem um resfriado. Depois ela voltou para pegar um bule de chá de gengibre quente. Está esfriando, tomem um pouco para se aquecerem. Elara estava tão confusa que só conseguiu gaguejar. Muito, muito obrigada. Maia pegou a toalha, tremendo de emoção. Por que todos são tão gentis conosco? A vendedora sorriu levemente. Vemos alguém em perigo, a gente ajuda. O que mais a gente pode fazer? Uma resposta simples, mas que cortou a emoção das 3 garotas. No lugar onde acabavam de sair, ninguém se importaria se elas estivessem em apuros. Mas no Brasil, em apenas alguns minutos, 2 estranhos correram para ajudá-las, no meio da chuva forte. Quando Chloe se sentou no beiral, o senhor que a carregou voltou para pegar a mochila que tinha caído na água. Ele pegou, tirou o excesso de água e voltou, ofegante, mas sempre dizendo: tudo bem, molhou só um pouquinho. Elara olhou para o senhor. O estranho estava encharcado, tremendo de frio, mas ainda sorria gentilmente, no verdadeiro estilo baiano. Sem conseguir se conter, Elara começou a chorar. Maia se curvou para segurar a mão de Chloe, os olhos também vermelhos.
Se isso tivesse acontecido em outro lugar, eu não sei quem nos ajudaria. Chloe engasgou. No México e no Peru eu tinha medo das pessoas, mas no Brasil eles nos veem como família. Essa frase fez as lágrimas de Elara e Maia caírem também. Quando a chuva diminuiu, o senhor e a vendedora continuaram a ajudá-las, a chamar um táxi. Eles até instruíram o motorista. Espere por estas moças com cuidado, elas estão com a perna doendo. O motorista acenou com a cabeça. Podem ficar tranquilas. Hóspedes no Brasil têm que ser bem tratados. Maia olhou em volta. Em um país estrangeiro, no meio de uma noite chuvosa, elas se sentiam as mais seguras. Elara soluçou. Vocês não precisavam fazer isso. Mas a vendedora sorriu. Fazemos porque somos brasileiros. Quando o táxi começou a se mover, as três olharam pela janela embaçada pelo vapor. A rua de Salvador, sob a chuva, ainda brilhava lindamente iluminada pelas luzes. Chloe apertou a mão no peito. Nenhum lugar me emocionou tanto quanto este. Elara enxugou as lágrimas. Eu tinha medo das pessoas, mas o povo brasileiro me tirou desse medo. Maia olhou para as duas amigas, a voz firme. A partir de agora, teremos que voltar ao Brasil todos os anos, nem que seja por apenas alguns dias. Temos que voltar. Essa não era mais uma promessa, era um juramento nascido em uma noite chuvosa no Pelourinho pela bondade do povo brasileiro. Após aquela noite emocionante em Salvador, na manhã seguinte, as três garotas sentaram-se no beiral de um pequeno café, observando as pessoas caminharem tranquilamente. O sol suave do Nordeste iluminava os telhados antigos, cobrindo tudo com um tom dourado e quente. Maia, que estava levantando a xícara de café, parou. Ela colocou a xícara na mesa e olhou para as duas amigas, a voz ausente. Estávamos erradas sobre o Brasil. Elara se virou, seus olhos azuis e claros cheios de pensamento. Chloe estava em silêncio, mas apertava as mãos na borda de sua saia. Maia continuou lentamente, como se estivesse tirando pedras de seu peito. Pensamos que o Brasil era apenas um lugar para passar de passagem, que não tinha nada de especial. Pensamos que era caótico, barulhento e bagunçado, como as imagens que vimos rapidamente na internet. Ela balançou levemente a cabeça, os lábios apertados de culpa, mas na verdade nós é que éramos as superficiais. Elara respirou fundo, a voz embargada. Julgamos um país apenas por algumas imagens vagas. Pensamos que o Brasil era inferior ao México ou ao Peru, mas tudo que vi aqui me faz admirar. Ela olhou para Chloe. Chloe, você se lembra de quando estávamos no avião? Só queríamos que a viagem terminasse. Mas então o aeroporto de Guarulhos nos surpreendeu. As ruas limpas nos chocaram e o ônibus brasileiro nos fez rir por ser excelente. Chloe olhou para a palma da mão, onde ainda havia uma leve mancha de lama da queda da noite anterior. Ela estremeceu levemente. E o povo brasileiro, meu Deus, o povo brasileiro me mudou completamente. Sua voz falhou. No México e no Peru, eu tinha medo de interagir com as pessoas. Mas no Brasil, cada pequeno ato me faz querer acreditar no mundo novamente. Ela apertou as mãos. As lágrimas escorreram. A baiana no meio da chuva, o senhor me carregando, a vendedora de café nos dando toalhas. Ninguém nos conhecia, ninguém pediu nada em troca, mas todos estenderam a mão como se fôssemos da família. Maia riu, mas as lágrimas caíram. Eu costumava pensar que a Europa era mais civilizada, mas o Brasil é o lugar que mais me emocionou. Elara respirou fundo e disse algo que as outras duas não esperavam. O Brasil me ensinou uma lição de humildade. Ela parou por alguns segundos e confessou. Eu acreditava que civilidade era limpeza, regras e pontualidade, mas o Brasil me mostrou que a maior civilidade é a bondade no coração. Chloe levantou a cabeça, olhando para as duas amigas com olhos vermelhos mais brilhantes. Viemos aqui com preconceitos e o Brasil quebrou esses preconceitos com sua serenidade. Elara perguntou suavemente, estávamos erradas em subestimar o Brasil? Maia sorriu levemente. Erradas, muito erradas. Mas felizmente o Brasil nos perdoou, tratando-nos com tanta gentileza que é impossível não amar. As três se olharam e sorriram em meio à emoção. Um sorriso de três pessoas que antes estavam com medo, magoadas e frustradas,
agora curadas por este país pequeno, mas grandioso. E foi nesse momento que elas perceberam: o Brasil não era uma parada de passagem. O Brasil era o destino e o lugar para onde seus corações sempre iriam querer voltar. Quando o avião pousou no aeroporto de Schiphol, na Holanda, o vento frio do norte da Europa as atingiu, fazendo as três tremerem levemente. Mas, desta vez, o frio não era o mesmo de antes, porque seus corações tinham se acostumado ao calor do Brasil. Logo no dia seguinte, quando apareceram no debate televisivo, ninguém imaginava que as três garotas, que antes tinham a cabeça baixa de frustração pela América do Sul, causariam um choque em todo o estúdio. O apresentador perguntou muito suavemente: qual país deixou a impressão mais forte na sua viagem? E Elara, a mais rigorosa e prática, respondeu sem hesitar: o Brasil. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. O apresentador pensou que tinha ouvido errado. Você quer dizer o Brasil, não o México ou o Peru? Maia se inclinou em direção ao microfone, a voz firme. O Brasil é muito mais civilizado do que pensávamos. E Chloe, a mais sensível, disse com a voz levemente trêmula: se há um lugar que nos curou, foi o Brasil. Essas frases foram como flechas que perfuraram o pensamento preconceituoso do público holandês. Eles pensavam que o Brasil era pobre, subdesenvolvido, barulhento e caótico. Mas as três garotas, três testemunhas, cheias de emoção, contaram coisas completamente opostas. Elas falaram sobre o aeroporto limpo como um hotel, sobre as ruas ordenadas e amigáveis, sobre o transporte público meticuloso que as chocava e, acima de tudo, sobre a bondade do povo brasileiro, a coisa que as fez chorar. O auditório começou a cochichar, as redes sociais explodiram, milhares de comentários surgiram. Não posso acreditar que o Brasil é tão civilizado. Subestimamos o Brasil. Temos que visitar agora mesmo. De uma viagem que quase foi abandonada, a história das três garotas holandesas tornou-se um catalisador que fez muitos europeus começarem a olhar para o Brasil com outros olhos. Em um país distante, a imagem do Brasil de repente brilhou como uma joia despertada. E tudo começou com três garotas que pensavam que era só uma parada conveniente. Senhores e senhoras, a história das três garotas holandesas não é apenas uma viagem, é uma jornada de cura, um despertar, uma prova de que neste mundo cheio de turbulências ainda existe um lugar simples, mas grandioso, onde as pessoas vivem com verdadeira bondade. O Brasil não precisa se exibir, não precisa se promover com palavras floreadas. Basta um sorriso, uma ajuda na noite chuvosa, um simples "deixe-me ajudar" para tocar o coração de um estrangeiro para sempre. E hoje, se vocês estão ouvindo esta história, por favor, sintam orgulho. Somos brasileiros, um povo que sabe viver em harmonia, que sabe abrir o coração, que sabe semear o amor. Se você achou esta história bonita, emocionante e digna de ser compartilhada, por favor, curta o vídeo, deixe um comentário e inscreva-se no canal, para que possamos juntos levar as belas histórias sobre o Brasil para mais longe. Para que o mundo saiba que o Brasil não é apenas um destino, mas um lugar que toca o coração